Moçada, como é que vocês estão? Por aqui, como diz os nossos colegas, está tudo sob o mais alto controle. Quero dizer para vocês que estou com saudade de vocês, gente. E desde já, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, Colégio Meta 2020, e ativa o sininho que semanalmente você estará recebendo a notificação com relação ao quê? Ao nosso conteúdo digital, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever aonde? No canal do Prof. Leandro. Vai lá, Ciências na Rede, que semanalmente nós temos a liberação de várias atualidades com relação à disciplina de Ciências e Biologia. Não se esquece de se inscrever, beleza, gente? Vamos à nossa aula de hoje. Desde já, sei que você está sentado aí numa cadeira maravilhosa. Pegue aí a sua apostila, a minha está aqui já, ó. Pegue a sua apostila. Pegue também o seu marca-texto, está aqui comigo. Peguem a tabela periódica de vocês, está aqui. E a nossa famosa caneca com água para nós nos hidratarmos. Belezinha? Show? Já pegou aí? Abram agora a apostila de vocês na página 9. Abram a apostila de vocês aí na página 9, que é a partir da página 9 que nós iremos trabalhar neste momento. Recapitulando as aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre os gases nobres, onde são aqueles caras que vivem na nobreza, ou seja, ele tem 8 elétrons na sua camada de valência, com exceção do gás hélio, belezinha? O gás hélio tem 2 elétrons na sua camada de valência, mas mesmo assim ele tem ainda a sua estabilidade. Então nós falamos um pouco sobre a formação desses gases nobres e dos outros elementos da nossa tabela periódica que querem atingir a sua estabilidade, tá bom? Nós vimos também um pouco sobre as ligações o quê? Ligações covalentes. As ligações covalentes é quando nós teremos o quê? Teremos o compartilhamento de elétrons. E esse compartilhamento de elétrons faz aí a formação de uma nova substância. Nós vimos um pouco sobre o hidrogênio, vimos um pouco sobre a água, né? Então, nós vimos vários elementos que podem aí fazer a formação desse tipo de ligação. Ligação covalente, tá bom? Se você ainda não assistiu essa aula, corre aqui no feed do nosso vídeo e aí nós vamos ter aí o link da nossa aula de ligação covalente, belezinha, gente? Para você aprender esse tipo de ligação agora, você tem que saber aí a ligação covalente, tá bom, gente? Qual seria agora a diferença da ligação covalente para a ligação iônica? Imaginem agora o Enzo e a Letícia, meus meninos do nono C. Um abraço para todos vocês do nono C, meus afiliados. Imaginem agora o Enzo e a Letícia. O Enzo ganhou na Mega Sena, está riquíssimo, e a Letícia está passando aí por uma dificuldade. O Enzo, ele vai e transfere aí para a Letícia R$1 milhão, né? E a Letícia automaticamente vai o quê? Vai ficar muito feliz por o recebimento desse dinheiro. E o Enzo não vai estar nem aí porque esse dinheiro não faz falta para ele, porque ele está o quê? Milionário. Exatamente acontece aqui na nossa ligação iônica. O que vai acontecer na ligação iônica, meus meninos? Na ligação iônica acontece especificamente a transferência de elétrons. Tanto transferência de elétrons quanto o recebimento desses elétrons. Então, um transfere e o outro vai receber. Então já grifem aí na apostila de vocês, primeiro parágrafo, página 9, que é justamente isso que ele vai estar falando. Onde a ligação iônica, gente, especificamente, é a interação que vai ocorrer entre íons de cargas opostas. Eu tenho aqui o meu NaCl. Se vocês observarem, nós temos as nossas cargas do lado dele. Onde uma é positivo, olha só, o Na transferindo aqui para o Cl. E o Cl, no caso, é negativo. Tem uma carga negativa. Então, o que vai acontecer? Essas cargas opostas, elas tendem aí a fazer esse processo. Um transfere, olha só ele transferindo o elétron, e o outro recebe o elétron. Ambos sempre de cargas opostas, belezinha? Então, o que vai ocorrer nesse processo? Nós teremos, como eu falei para vocês, grifem na apostila, a transferência desses elétrons, onde um tende a perder, geralmente o que tende a perder
são metais, grifem na apostila. E os que têm tendência a ganhar, geralmente são não metais. Então, o que perde é metal e o que ganha é um não metal. Um exemplo aqui, nós temos o sódio e o cloro. Um é metal e o outro é não metal. Por quê? Porque um está transferindo e o outro está recebendo. Então, isso significa que essa transferência ela se dá através dessas ligações, ou seja, que sempre nós teremos um que será metal, que tende a transferir, e o outro que será não metal, que tende a receber, tá bom? Então, vamos aqui a nosso tipo de ligações. Para esse tipo de ligações, nós temos a formação dos íons. Inclusive, eu fiz uma aula específica de íon. Se você não aprendeu o que é íon, corre lá na aula, que é básica, tem 7 minutos apenas, gente. Mas eu trouxe aqui o que é o íon, gente. Você que está aí nesse deserto com areia nos olhos. O íon são cargas, ou seja, são espécies eletricamente carregadas, onde o número de elétrons sempre será diferente do número de prótons. Agora, se você não sabe o que é um elétron, o que é um próton, prof. também já fez uma aula de partículas subatômicas do átomo. Então, você corre lá para verificar o que é um próton, o que é um elétron. Então, um íon é a diferença que nós vamos ter no número de elétrons e prótons. E aí, como que acontece a formação desses íons? O íon ele vai ser formado através ou da transferência de elétrons, ou seja, a perca de elétrons, ou o recebimento de elétrons, tá bom? Ou seja, a ganha desse elétron. Isso significa dizer que quando nós tivermos a perca de um elétron, nós temos a formação de um íon positivo, o nosso cátio. Porém, se eu tenho aqui o ganho de elétrons, automaticamente ele leva à formação de um íon negativo, o nosso ânion. Ou seja, um doa, outro recebe, um recebe, o outro doa. Nós temos cátio, ânion, ânion, cátio. E aí, por falar em ânion e cátio, nós temos o nosso querido e famoso cloreto de sódio. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, já pararam aí para pensar ou já comeram aquele arroz sem sal, gente? Sem um pingo de sal? Exatamente isso. O nosso cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha. E nós vamos já trabalhar com o cloreto de sódio para ver como é que acontece a formação da ligação iônica nesse cloreto de sódio. O cloreto de sódio ele está presente mundialmente em todos os lugares e é um dos mais importantes sais da química inorgânica. Nós vamos trabalhar mais adiante os sais, as bases, os óxidos, para vocês verificarem as diferenças. Nós temos vários tipos de sal, inclusive o sal rosa, porque dizem que é um sal melhor do que o sal branco. E eu vou explicar isso em próximas aulas para vocês. Então nós trabalharemos agora a formação desse sal, o nosso NaCl. Vale lembrar que para chegar no sal, ou seja, no nosso NaCl, nós temos o quê? Uma ligação química que tem que ocorrer. Por quê? Porque os elementos químicos eles são totalmente separados. Observem aqui na nossa telinha. Eu tenho um Na com íon positivo e eu tenho o Cl com íon negativo, onde um doa e o outro recebe. Como que acontece esse processo? Chega aqui na nossa telinha. Olhem só. Nós temos o nosso cloreto de sódio. Como que ocorre a formação do nosso cloreto de sódio? Vocês vão achar isso na página 9, abaixo do quadro roxo da apostila de vocês, tá? Então, a formação do cloreto de sódio, primeiramente, o que nós vamos ter que fazer? Como eu falei para vocês, nós temos dois elementos químicos. Nós temos o sódio e nós temos o cloro. Ambos, cada um tem o seu número atômico na tabela periódica. No caso do sódio, nós temos o número atômico 11. E no caso do cloro, nós temos o número atômico 17. O primeiro passo que vocês terão que fazer, meus meninos bonitos e meninas bonitas, é a distribuição eletrônica desses elementos químicos. Como que ocorre a distribuição eletrônica? Através do diagrama de Linus-Pauling, que inclusive tem uma aula aí embaixo sobre diagrama de Linus-Pauling. Não esqueçam, viu? Então nós vamos distribuir aqui o sódio com o número atômico 11. Então, esta é a quantidade de elétrons
que eu terei que distribuir. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se vocês contarem os nossos expoentes, que são a quantidade de elétrons nas suas camadas, nós teremos o total de 11 elétrons, tá bom? 11 elétrons, que é o número total, o número atômico desse meu elemento químico. Aí o segundo passo, depois de distribuído, você vai averiguar o quê? Você vai averiguar quantos elétrons você terá na camada de valência. A camada de valência é a última camada que você tem. Tá vendo aqui? Número 3. Então, essa é a camada de valência. Camada de número 3. Quantos elétrons eu tenho na minha camada que está aqui em negrito grifado? Quantos elétrons eu tenho na minha camada de valência? 1 elétron. E quantos elétrons eu teria aqui no meu cloro? Olha a minha camada de número 3, eu teria 7 elétrons. Isso significa que o nosso sódio ele terá tendência a perder um elétron e o nosso cloro terá tendência ao quê? A ganhar um elétron. Como assim, professor? Olhem só aqui, gente. Se, por exemplo, eu tenho essa camada com 1 elétron, eu retiro ela daqui. O que vai acontecer? Nós teremos o sódio com a camada de número 2, e se vocês contarem aqui, nós teremos 6 mais 2, 8. Me diz uma coisa, 8 elétrons não é equivalente a um gás nobre na sua camada de valência? Exatamente isso. Então, automaticamente, se o meu sódio ele perde essa camada, esse elétron, ele ganha a sua estabilidade. E automaticamente, se ele transfere para o nosso cloro também vai adquirir a estabilidade, porque ele tem 7 elétrons, com esse 1 que vem, vai ficar com 8. É simples, olha. Eu tenho no meu sódio 1 elétron sobrando, vai ser transferido para o meu cloro. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência do cloro? 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais um que está chegando do sódio, ficará com 8. Aí todos dois ficam muito bem, obrigado, gente. Cada um fica com 8 elétrons na sua camada de valência, adquirem a sua estabilidade de um gás nobre e formam o nosso cloreto de sódio. Assim, nós teremos aqui o nosso sódio com 8 elétrons na sua camada de valência, porque ele doou 1, não foi? 8 elétrons na sua camada de valência formando um íon positivo, e nós teremos o cloreto com 8 elétrons na sua camada de valência, porque recebeu 1 do sódio e adquiriu a sua estabilidade formando um íon negativo. Vejam que um sempre é positivo e o outro sempre será negativo. Essa é a intenção da formação do nosso cloreto de sódio. Acabou por aí? Não acabou por aí. Nós temos aqui como que ocorre a formação dessas substâncias, né? Como que se dá essa ligação iônica? Essa ligação iônica ela só se dá através de uma rede, e vocês encontrarão isso na página 9 de vocês. Vamos lá na página 9 agora. Abram aí página 9, primeiro parágrafo. Então, essa composição só vai acontecer devido à atração que vai ocorrer entre os íons, de cargas positivas e negativas. Por exemplo, as bolinhas roxas são o sódio, positivo, e as bolinhas verdes, o cloro, negativo. Então acontece uma atração, eles ficam bastante unidos, liberando automaticamente energia e faz com que eles ocupem lugares bem definidos. E essa localização bem definida que ocorre entre eles é nada mais nada menos que a formação de uma rede cristalina. Essa rede que vocês estão vendo aqui, toda desenhada, compactada de íons, essa aqui também, é uma rede cristalina. E isso está presente na página 10, no segundo parágrafo da apostila de vocês. Belezinha? Vamos adiante? Nós temos aqui na nossa telinha o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo é a formação do magnésio e do flúor. Quando nós tivermos magnésio e flúor, nós teremos a formação do fluoreto de magnésio. Fluoreto de magnésio é muito usado aí em indústrias também, algumas redes farmacêuticas também, tá, gente? Então ele tem várias utilidades.
Então, o fluoreto de magnésio, o mesmo caso que vai acontecer no exemplo anterior. Nós teremos que fazer a distribuição eletrônica desses dois elementos, do magnésio e do flúor. No caso, o magnésio, ele tem 12 elétrons para serem distribuídos, ou seja, o número atômico dele é 12. E o número atômico do flúor é 9, que você terá que distribuir também esses 9 elétrons. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica do magnésio, nós vamos ter a nossa camada de valência aqui final, 3s2, a última camada de número 3, que no caso nós teremos aí a perca de quantos elétrons? 2 elétrons. E quando você faz a distribuição do flúor com 9 elétrons, você tem a última camada de valência, camada de número 2, tá bom? Camada de número 2 com 7 elétrons na sua camada de valência. Olha só o que vai acontecer aqui agora, gente. No caso do nosso magnésio, nós temos 2 elétrons. Esses 2 elétrons, eles tendem a ser transferidos, serem doados. Só que, quando o flúor vai receber, ele precisa de quantos elétrons para adquirir a sua estabilidade? 5 mais 2, 7. Então, a estabilidade não é 8, ele precisa de 8 elétrons. Então, se ele adquirir esses 2 elétrons aqui do nosso magnésio, automaticamente ele ficará com 9 elétrons. E isso não pode acontecer. A estabilidade são de 8, então passaria um elétron a mais. Então, automaticamente, para a formação do fluoreto de magnésio, nós teremos que ter um magnésio, tá aqui o nosso magnésio com os 2 elétrons, para 2 flúors. Por quê? Olhem só. Você pega um elétron que está aqui desse magnésio, joga aqui para o flúor, porque ele só precisa receber mais um elétron, e pega este elétron, esse outro elétron do magnésio, e joga para o outro flúor, que precisa receber também um elétron. Aí, o que acontece? Os 2 flúors adquirem a sua estabilidade com 8 elétrons na sua camada de valência, e o nosso magnésio também adquire a estabilidade com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, aqui, para a formação do fluoreto de magnésio, nós teremos que ter o magnésio para 2 flúors, ficando da seguinte forma. Aqui nós temos o nosso magnésio, como falei, com 2 flúors. Um vem aqui para o primeiro flúor e o outro tende aí para o segundo flúor. Onde o magnésio será o íon positivo e o flúor será um íon negativo. Belezinha? Show de bola? Isso tudo que eu estou falando, vocês irão encontrar na página 10, lá no final, no último parágrafo, e na página 11, já os primeiros parágrafos. Vamos adiante. Nós temos aqui o terceiro e último parágrafo, onde vocês irão encontrar na apostila, grifem aí, página 11, no terceiro parágrafo. Página 11, terceiro parágrafo. Então, na página 11, no terceiro parágrafo, nós temos a formação do óxido de alumínio. O óxido de alumínio ele é usado muito para limpeza também de alguns locais. Algumas empresas usam esse óxido de alumínio, tá, gente? Então, o óxido de alumínio, para sua formação, nós temos o alumínio e temos o oxigênio. Mesmo formato, mesma coisa. Distribuição eletrônica, tanto do alumínio quanto do oxigênio. Número atômico do alumínio, 13. Número atômico do oxigênio, 8. Fazendo a distribuição eletrônica do alumínio, nós temos a nossa camada de valência, 3s2 e 3p1. No caso, nós temos 3 elétrons para serem transferidos. E no caso do nosso oxigênio, eu tenho 6 elétrons na minha camada de valência. No caso, ele precisa receber, ou seja, ganhar apenas 2 elétrons. Imaginei aqui, esse caso é um pouquinho mais complicado, gente. Por quê? Porque ele tem 3 elétrons para transferir. Porém, o nosso oxigênio, ele precisa ganhar 2 elétrons. Fica sobrando 1, não é? Então, o que nós vamos fazer agora? Fazer o joguinho matemático, e se estiver precisando de um elemento a mais, a gente adiciona para poder chegar à estabilidade. Olha aqui com a gente. Nós temos 2 alumínios, certo? Por que vai ser necessário 2 alumínios? Porque não corresponde ao número de átomos. Então, olha só. Um alumínio, por exemplo, um alumínio tem 3 elétrons. Então está aqui. Primeiro, esqueçam esse primeiro alumínio, vamos ficar só com esse. Esse alumínio tem 3 elétrons. Esqueçam esses 2 oxigênios também.
Então nós estamos trabalhando aqui, tá bom? Eu tenho esse alumínio com 3 elétrons e tenho meu oxigênio com 2, 4, 6 elétrons. Imagine aí, se eu jogo esses 3 elétrons aqui para o oxigênio, apenas esse aqui, vai ficar uma contagem maior. Vai passar, por exemplo, vai ficar 2, 4, 6, 7, 8, 9. Passaria, não é mesmo? E isso não pode ocorrer. Tem que adquirir a estabilidade de 8 elétrons. Então, nós vamos jogar o tanto que ele precisa. Então, eu tenho aqui 6, 2, 4, 6, com mais 2, 8. Adquiriu a estabilidade, sobrou 1. Então, se sobrou 1 aqui, um elétron no alumínio, eu tenho que gerar outro oxigênio. Está aqui o meu oxigênio que foi gerado com mais 6 elétrons, jogo o meu elétron aqui nesse oxigênio. Vai ficar faltando um elétron nesse oxigênio aqui, tá bom, meu bebê? Então, automaticamente eu tenho que gerar outro alumínio. Gerei o segundo alumínio. Então, esse alumínio aqui vai distribuir esse elétron para cá, para esse oxigênio, e sobrará mais 2 elétrons. Então, ele gera outro oxigênio e joga os 2 elétrons para cá. Isso significa que eu precisarei de 2 alumínios para 3 oxigênios, onde o alumínio é positivo e o oxigênio é negativo. Gente, eu fiz uma revisão desse conteúdo, inclusive já está aqui no canal do colégio, tá bom? Eu fiz uma revisão explicando com a canetinha, com o pincel. Então, vocês têm 2 aulas, tá bom? Uma de revisão e esta aula aqui. Então, revisem bastante, leiam o material, está tudo especificamente na apostila de vocês, parágrafo a parágrafo. Eu citei todos os exemplos da apostila de vocês, tá bom? Então, logo mais eu enviarei para vocês uma lista de exercícios e se vocês não me entenderem, me chamem aí no Zap que eu faço uma explicação especialmente para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!